Olá, amigos, sejam muito bem-vindos a mais um Acorda Brasil. Vamos comentar aí o resultado da eleição aí no Brasil de ontem. Bolsonaro no segundo turno com uma votação expressiva, e isso é impressionante porque ele teve apenas 8 segundos de propaganda eleitoral gratuita na TV, diferente de vários outros aí que tiveram uma votação pífia. Ele não tinha fortunas de dinheiro para gastar na campanha, foi esfaqueado, tentaram matar o cara, bicho. Esses mesmos que dizem que querem democracia, que amam, prezam pela democracia, papo furado, tentaram assassinar o cara. Não venha dizer aqui que esse louco que fez isso, esse bandido que fez isso, é um lobo solitário, como o ministro, acho que Raul Jungmann, falou isso bestamente. Porque esse cara foi sim um pau mandado de um desses vagabundos da esquerda que querem acabar, querem calar o Bolsonaro na base da faca, na base da agressão. E eu quero fazer ainda um vídeo sobre o pronunciamento do Fernando Haddad sobre essa questão da votação, ele dizendo que não usa arma. Depois a gente conversa sobre isso, mas eu quero conversar sobre o que a jornalista Miriam Leitão, da Rede Globo, comentou hoje de manhã no jornal Bom Dia Brasil. Escuta aí, a gente volta já. Poeta, você acompanhou passo a passo dessa emocionante apuração dos votos. E nos diga aí, com a sua experiência, o que aconteceu nessa eleição. Aconteceu um tsunami eleitoral, um tsunami conservador. O conservadorismo que já ganhou em vários países, ele venceu ontem, Chico, mas porque o candidato Jair Bolsonaro, ele conseguiu ser símbolo. Isso acontece às vezes numa eleição, quando alguém consegue se tornar símbolo. Então, é símbolo do combate à corrupção, ou símbolo do conservadorismo de costumes, e símbolo do combate à violência. Apesar de ele não ter um programa de combate à violência, ele tem uma ideia de aumentar que as pessoas se armem, liberar as armas, o porte de arma e ser duro contra os bandidos, mas não tem ainda um programa, uma estratégia. Mas as pessoas... Pelo amor de Deus, rapaz, eu acho que a jornalista Miriam Leitão está desassociada da realidade. Eu não sei o que está acontecendo. Eu não quero crer que seja mau caratismo. Talvez ela tenha tido um lapso de memória, ou simplesmente esteja mal informada, o que é realmente muito ruim para quem exerce a profissão de jornalista. Miriam, deixa eu lembrar a senhora algumas coisas que o Bolsonaro tem falado já insistentemente durante muito tempo. Ele quer, por exemplo, rever a questão da maioridade penal. E hoje nós sabemos que grande parte dos que cometem delitos, dos que cometem crimes, que assassinam pessoas, que estão matando pessoas como moscas nas ruas do Brasil, são menores de idade que são protegidos por uma lei que garante a eles a impunidade. Isso é fato. Isso é algo que todos nós sabemos. E o Bolsonaro é contra isso. Ele, inclusive, tem um projeto para rever, para diminuir a maioridade penal. Projeto esse que não foi aprovado no Congresso, porque o Congresso, até há pouco tempo atrás, tinha uma maioria de esquerdas, pessoas que eu não entendo como é que essas pessoas querem deixar bandidos menores de idade soltos. Isso não dá para entender. Miriam, isso é uma das pautas que o Bolsonaro vem defendendo, e eu concordo, e a grande parte da população brasileira honesta, trabalhadora, decente também concorda. Uma outra coisa que o Bolsonaro vem defendendo publicamente já há bastante tempo, dona Miriam Leitão, que talvez a senhora também tenha evaporado a sua memória, ele defende a castração química para estupradores. Sim, senhora. Bandidos que cometem essa violência, e não me venha dizer que estupro não é. A senhora, sendo mulher, me deixa pasmo se vier com essa conversa de defender estupradores. E aí eu entro em parafuso, meu queixo cai, porque eu vejo artistas da Globo, colegas da senhora, Miriam, que foram as mídias, TVs, enfim, com o slogan "Ele não", com o argumento de que ele é machista. Como é que o cara, sendo machista, quer castrar quimicamente estupradores para que eles não continuem fazendo essa aberração? A senhora, por acaso, é a favor do estupro, Miriam Leitão? É realmente um absurdo. Não dá para entender como é que mulheres
usam esse argumento contra um cara que quer defendê-las de um crime hediondo, de um crime horroroso, de um crime nojento, que é o estupro. Pois bem, Miriam, essa também é uma das pautas que a senhora disse que ele não tem ideias, ele não tem projeto, ele quer apenas que as pessoas se armem. Ele quer também, por exemplo, Miriam, reduzir essa questão de indultos natalinos, progressão de pena, que bandidos que cumprem 1/6 da pena já saem, muitos deles não voltam para a cadeia e passam a cometer mais crimes, muitas vezes pior do que o crime que eles haviam cometido. Quer um exemplo? Há cerca de 5, 6 anos atrás, um bandido na cidade de Fortaleza, minha cidade natal, chamado Mazin, raptou uma criança, Alanis, da frente de uma igreja de um bairro de periferia de Fortaleza, chamado Conjunto Ceará, e raptou essa criança, estuprou essa criança, matou, escondeu o corpo no matagal. E esse cara era um beneficiado por um sistema desses de progressão de pena que não voltou para a cadeia. E pasmem, o crime que ele havia cometido anteriormente era na mesma linha, só que menos violento do que o que ele fez. Isso Bolsonaro quer acabar e a grande maioria das pessoas de bem desse país também não concordam com esse tipo de benefício para esse tipo de bandido, de vagabundo. É por isso que o Bolsonaro vai ganhar sim, porque sujeitos como Fernando Haddad fecham os olhos, são coniventes com esse tipo de aberração. Isso é uma aberração, Miriam. Qualquer pessoa de bem desse país, qualquer pessoa que tem um mínimo, um resquício de bom senso, vai concordar comigo que esse sistema de progressão de penas tem que ser revisto. Sim, senhora. E o Bolsonaro é o único entre esses políticos brasileiros que querem rever isso, porque os outros passam por cima. Você quer ver uma outra coisa que faz parte do programa do Bolsonaro para acabar com a violência? E por isso que o Bolsonaro tem o apoio da grande maioria da população, Miriam. Ele quer valorizar a carreira de policiais. Isso mesmo. É assim em todos os países civilizados do mundo. Policial, aqui no Canadá, dona Miriam Leitão, se a senhora não sabe, eles são fotografados com crianças. As crianças veem policiais nas ruas, em posto. Isso já aconteceu com meus filhos. Estava no posto de gasolina, parou um policial, meu filho pediu para tirar uma foto junto com o policial. Aonde é que você vê isso no Brasil, Miriam Leitão? Bolsonaro quer criar essa mesma mentalidade. Para isso é preciso que os policiais sejam valorizados, treinados, que recebam um tratamento adequado. É claro que existem maus policiais na força, esses precisam ser identificados e serem afastados dos demais policiais, e é isso que o Bolsonaro quer fazer, Miriam Leitão. Você quer ver outra coisa que o Bolsonaro quer implantar no Brasil? Respeito pela hierarquia. Parar com essa esculhambação de professores, e eu poderia aqui rodar vários vídeos para vocês verem, professores sendo espancados por alunos, sendo agredidos por aluno, professores que não conseguem dar aula. E aí, nesse ponto, eu também entro em parafuso, porque a grande parte desses que são contra o Bolsonaro são professores. São pessoas que ganham a vida ensinando, que estão nas escolas sendo agredidas por estudantes sacanas. A palavra certa é essa. Que não conhecem o respeito, que não conhecem limite, que não conhecem a ordem que tem que ser instituída. Quando eu era criança, eu jamais podia sonhar em, pelo menos, afrontar um professor. Jamais. Levantar a voz para o professor, desafiar um professor, isso era inaceitável. E hoje o que nós estamos vendo no Brasil é uma esculhambação onde as escolas viraram antros de vagabundos, de bandidos, da maior, sabe, esculhambação, promiscuidade. Isso o Bolsonaro quer acabar. E a grande maioria da população também, dona Miriam Leitão. Então, acorde. E nós vamos sim ganhar essa eleição. Bolsonaro, 17, e vai dar sim um país mais atento às leis. Tchau, gente. Até o próximo. Se você gostou, não esqueça, dê seu joinha.